Olá pessoal, vamos hoje dar sequência na nossa diagramação do layout do nosso site, ok? Bom, na última aula nós terminamos de distribuir os elementos, definindo as áreas e tudo mais. Só que o nosso painel de layers está cada vez maior. Vamos lembrar do que? De organizar as nossas layers. Como nós fizemos no nosso cabeçalho e no nosso menu 1, vamos fazer também no restante do site. Mais uma vez, ferramenta de seleção, seleção automática ativa. Vamos aí, ó, marcar aí os nossos objetos, ó. Eu venho de fora, seleciono e Ctrl G. Vamos ver o que ele marcou. Ah lá, ó. Eu tiro a visualização, eu sei o que ele agrupou. Vou fazer no Quem Somos o mesmo processo. Ah lá, ó. Marco tudo que está dentro do Quem Somos, selecionando toda essa área e Ctrl G. Para eu ver o que ele agrupou. Se ele não está pegando nada errado, desabilito a visualização. No orçamento é a mesma coisa. Ctrl G. E no que fazemos a mesma coisa. No rodapé também eu faço isso. Seleciono todo o rodapé e Ctrl G. Aí vamos renomear o que é o agrupar 1. Rodapé. Orçamento. O que fazemos? Quem somos? Muito bem, está todo organizado e o nosso visual está finalizado. Bom, feito isso, o que nós podemos fazer agora? Vamos começar então a dar vida no visual do nosso site. Até agora tudo tons de cinza, branco e preto foi utilizado para fazer essa parte de layout. Já que está distribuído, nós não vamos mais precisar do nosso wireframe. Ok? Então, podemos fechá-lo e vamos trabalhar só agora com o nosso layout. Bom, então vamos começar a trabalhar, né, com essa parte visual do site, ou seja, inserir os elementos visuais com a parte gráfica. Vamos cuidar agora da parte gráfica. Para a gente colocar um fundo ou mexer com os elementos gráficos, eu não vou selecionar nenhuma dessas pastas, desses grupos existentes, e sim vou estar selecionando o plano de fundo, para o que eu criar agora seja feito aonde? Em cima desse meu plano de fundo e abaixo de todos esses meus elementos aqui. Vamos usar aqui como exemplo mais uma ferramenta de retângulo, e em cima do meu plano de fundo eu vou colocar aqui, ó. Então ele ficou da cor do retângulo que eu selecionei. Então dentro dessa forma que eu criei, se eu começar a trabalhar os efeitos dela, eu já vou ter um efeito visual diferente desse aqui, ó. Então eu vou pegar nessa forma que eu acabei de criar e dar 2 cliques nela. Ele vai me abrir o quê? O estilo de camada. Então, por exemplo, se eu clicar no sobreposição de degradê, eu já posso começar o quê? A trabalhar, né, ó, opacidade, o ângulo do degradê, né? Enfim, eu posso já começar a me preocupar com o efeito visual que esse meu background vai ter. Só que eu não vou fazer isso, a criação do meu background, ou seja, eu não vou detalhar a criação do meu background, porque não é esse o objetivo da disciplina, a criação do elemento visual, e sim a criação do layout. Então eu vou apelar para algo já pronto. Para isso, entramos no site do Google e vamos pegar algum background que já exista, que seja free. Tem bastante, você vai encontrar vários backgrounds já prontos na internet. É claro que quando você for fazer o seu layout, se você puder produzir o seu background com um fim específico para aquilo que você está projetando, é bem melhor. Mas no nosso caso, o que eu quero fazer é mexer no layout, fazer seus botões, mexer com o plano de fundo, depois levar para um outro programa e mexer com o seu conteúdo. Então não vamos dar muito foco
na parte de conceito visual, e sim na funcionalidade do nosso layout na internet. Eu vou colocar aqui a palavra design para ver se ele me traz uma imagem HDTV, para que venha uma imagem com alta resolução e eu possa estar utilizando ela tranquilamente. Bom, essa aqui eu vejo que tem 1600, vamos ver se ela abre. Deixa eu ver uma imagem, né? Lembrando que eu não estou utilizando direitos autorais nem nada. Só que nesse momento eu vou usar o copiar. Porque além de ela estar com grande resolução, ela não é uma imagem que tenha o canal transparência, ou seja, ela não é um arquivo PNG, logo eu não preciso do canal de transparência dela e ela está em alta resolução. Então eu posso ir direto no Adobe Photoshop, em cima dessa figura que eu estava fazendo de teste aqui, que eu posso até excluir, se você criou também pode excluir, eu dou a função colar. Aumentei aqui o meu painel de camadas, percebe que o layout já tomou outra cara instantaneamente. Feito isso, eu posso até converter em objeto inteligente. Afinal, ele está com bastante resolução, né? Então agora eu posso trabalhar com ele livremente, que eu tenho resolução suficiente. Então eu vou posicionar numa área aqui em que eu possa ver os detalhes da imagem. Eu vou cobrir o meu layout inteiro, do fim até o começo, até aqui em cima. Ó. Se puder passar um pouquinho, tudo bem. Pronto, eu dou um Enter, né? Eu estou com o meu layout já com um background definido. Vamos ver como ficou. Já dá uma aparência bem diferente da que nós começamos. Bom, não vai ficar só assim, né? Eu vou agora começar a dar o tratamento nos meus elementos. Perceba que o que é interessante nesse momento do layout é a gente aproveitar esse background aqui, esse fundo, aproveitar ele nos nossos elementos. Então, para que eu faça isso aparecer nesses elementos, eu vou selecionar esse meu item, vamos supor aqui o item inicial. Eu cliquei nele, seleciona o item 1. Se o de você não estiver selecionando, quando você clica nos itens, clique aqui na seleção automática. Que aí você não precisa vir aqui toda hora e ficar selecionando o seu item. Eu posso simplesmente clicar nesse meu layer, ele vai selecionar aqui, e eu mudo aqui em cima, ó, para 80%. E dou um Enter. Quando eu digito 80% e dou um Enter, ele já vai mudar aqui a transparência. Ou seja, vai ficar com 80% apenas de opacidade. Ou eu posso marcar o meu layer e digitar aqui no teclado numérico 80. Aqui eu faço a mesma coisa, 80 e 80. Aqui nessa minha barra aqui, eu vou também aplicar a transparência de 80% de opacidade. Se depois eu quiser, é só eu vir aqui e voltar para o 90, ou 85, né, ou 70, enfim, vou deixar com 80% de opacidade aqui. No menu número 2, eu vou deixar 90% de opacidade. Bem pouca a transparência dele. 90, 90 e finalizando com 90. Nos outros menus, eu também vou adicionar a mesma opacidade de 90%. Porque eu consigo ver os elementos, as imagens aqui no fundo, né, aproveitando o design do background. 90 também aqui e 90 aqui. Bom, o meu layout, ele começa a criar uma forma, uma identidade. Feito isso aqui, o que eu vou fazer? Para esses menus não ficarem sem graça aqui, dar uma vitalidade nesse menu, eu vou criar para cada um desses itens no menu número 2, cores diferentes. Mas eu quero que essas cores criem uma harmonia com o meu background. Então o que eu vou fazer? Eu quero usar os tons das cores do meu background para compor esse menu aqui. Então o que eu faço? Eu seleciono as cores de maior destaque no meu background e faço cada menu com um item. Como que eu faço isso de um jeito fácil? Eu deixei aqui também no portal o link de onde a gente faz essa combinação de cor. Um site muito bacana que ajuda a gente a compor uma paleta de cor. O endereço é Cooler. Esse site
ele é muito bom para auxiliar você a criar paletas de cores ou te auxiliar a extrair as cores principais de uma imagem para você compor essa paleta. No menu da esquerda tem aqui a primeira opção, Create. Você clica nesse item e ele vai te trazer uma foto aqui mostrando um exemplo das tonalidades de cores que ele está extraindo desta imagem. E aí ele compõe uma paleta com 5 cores referentes a essa imagem. Essa imagem é de exemplo dele, mas você pode fazer a sua. Clique em Upload, vou selecionar a minha imagem. E dessa imagem, ele vai selecionar alguns pontos na qual ele compõe uma matriz, né, e você utiliza. Mas nada impede de você alterar essa paleta, né? Você escolher a sua paleta de cor e ele utilizar e ele montar a sua paleta de cor. Se você criar uma conta nesse site, você pode salvar essas suas paletas de cores. Outra pessoa pode baixar essa paleta de cor e abri-la no Photoshop. Você pode baixar a paleta de cor da pessoa que criou. Um modo mais prático de fazer isso é você dar um print screen na tela, entrar no Photoshop, abrir um arquivo novo, colar e daqui, utilizando o conta-gota e pegando essas cores quando você precisar. Esse é um modo prático para não precisar criar conta e tudo mais. Mas o ideal é que você crie uma paleta de cor e exporte aqui no Photoshop nas suas amostras de cores. Você vem aqui, carregar amostras e baixa essa sua paleta. Esse é o jeito correto. Mas como no nosso caso é mais um estudo das cores para a gente fazer o nosso layout, eu apenas dei um print screen e vou utilizar essas paletas de cores rapidamente. Bom, para que eu peguei essa paleta de cor? Eu quero compor com várias cores o meu menu secundário. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar esse item do meu menu secundário, vou diminuir minha tela para que eu possa ver as cores aqui embaixo. Selecionei esse meu item do menu secundário e aí eu vou dar 2 cliques na minha camada e aí aqui na sobreposição de cor eu vou falar para ela assim, ó, coloque como item esta cor aqui. E aí ele muda a cor aqui. A mesma coisa eu vou fazer nos outros itens. Seleciono agora o de padrões web, dou 2 cliques nele, sobreposição de cor, clico na cor e copio a próxima cor. Dou OK em tudo, seleciono meu terceiro item do segundo menu, 2 cliques no layer, vou pular a cor branca, porque senão vai estourar ali no meio, clico na laranjada, dou OK, seleciono o meu último item, dou 2 cliques no meu layer, sobreposição de cor, novamente pego o amarelo e fecho. Dou um OK. Se os textos do meu item ficar muito apagado, aí eu tenho que dar um jeito, né, de ou colocar uma sombra de leve no fundo do texto, né, ou adicionar um traçado, que não vai ficar muito bom se ele ficar muito grosso, né, se diminui e tal. Acredito que ficaria legal uma sombra projetada bem levemente. Diminuir um pouquinho mais. Pelo menos o layout agora ficou mais no padrão. Mas nada impede de você colocar outras cores ou achar uma outra paleta. Para dar um acabamento melhor aqui no meu menu, eu vou colocar um detalhe em cada um dos itens. Vou colocar cor branca, só para representar os itens. Eu coloquei essas formas aqui apenas para ilustrar que aqui são itens. Seleciono todos e alinho do jeito que eu quiser. Orientar aqui pela linha guia. Vou ajustar meu texto relativo aos itens do meu menu. Então, legal. E beleza. Bom, feito isso, eu vou escolher uma das cores aqui dos itens do meu menu para utilizar como contraste no meio desse texto todo. Por exemplo, aqui, onde está a equipe, eu vou utilizar essa cor aqui. Onde está aqui o meu Leia Mais, vou fazer a mesma coisa, vou pegar, na verdade, pegar daqui, correto.
pegar daqui. O orçamento, mesma coisa. E também os itens do que fazemos. Bom, isso aqui é apenas para ele não ficar todo preto e branco. E aí sim, agora eu posso descartar. Se você adicionou nas suas paletas, você pode deixar ela ali, mas no nosso caso eu já sei quais serão as cores da minha página. Posso fechar normalmente. Bom, vou começar a selecionar no meu layout as áreas que terão interatividade com o usuário. Ou seja, o que vai transformar de menu, o que vai ser botão, o que vai ser a parte de texto. Ou seja, eu vou selecionar apenas nesse momento o que vai ser de botão no meu site. Para isso nós vamos usar uma ferramenta aqui do Photoshop, fatia, ferramenta de fatia ou slice. Quando você clica segurando essa ferramenta, ele te exibe três opções. Uma que é a ferramenta de corte, uma de ferramenta de fatia e a outra seleção de fatia. Nós vamos utilizar a ferramenta de fatia. Com essa ferramenta selecionada, já vai aparecer um número aqui que eu vou explicar depois o que é esse número. O que você vai fazer com essa ferramenta que tem já um formato de uma faca? Você vai selecionar essas áreas que eu falei para você, que vão ser itens do seu menu. Vamos lá? Eu vou clicar aproximadamente no canto do meu menu e vou arrastar até o fim. Perceba que ele vai ter um Snap to Object, ou seja, ele vai sempre puxar o formato da sua ferramenta para o início ou para o fim do objeto, te auxiliando a saber qual que é o limite de um objeto ou de outro. No caso aqui, ele mesmo colocou, aproximando no final da minha imagem, ele já achou o lugar certo. Aí eu posso soltar. Quando eu solto, olha o que ele faz. Ele dividiu uma seção aqui, ele dividiu outra seção aqui, dividiu o que eu tinha selecionado no principal e fez toda essa separação. Agora eu vou dar um ajuste. Eu vou pegar minha ferramenta de zoom e vou me aproximar bem dessa imagem. Com a ferramenta de slice ainda ativo, eu vou ajustar o que não tinha ficado muito certo. Vamos ver, eu posso ajustar aqui certinho. Vou fazer a mesma coisa com a empresa. Ó. Perceba que eu venho com o slice bem aqui no canto mesmo, onde termina, e desço. Eu posso mexendo o mouse para ver onde que é o final de um item e o começo de outro. Ele me mostra. E aí eu posso soltar. De novo eu faço na parte de serviço. E de novo eu finalizo no orçamento. Vocês estão vendo por que eu falei para vocês fazerem cada item como uma caixa? Por quê? Senão ele não me dava esse Snap to Object. Ele não pularia já para o início ou para o fim do objeto. Então isso me auxilia bastante. Ó. Só para eu ver se está tudo bem alinhadinho, eu desabilito e checo. Se tiver ali tudo certo, eu não preciso dar nenhum ajuste. E cada um desse item, ele formou um número. 3, 5, 6, 7. Significa que isso aqui, na hora que for transformar em página, vai virar um botão automaticamente. Isso mesmo. Ele vai se transformar em um botão automaticamente e você pode configurar esse botão para que quando ele for clicado, te enviar para uma página ou fazer uma outra operação na web. Como que é feito isso? Eu venho aqui de novo na minha ferramenta Slice, pressiono essa ferramenta e ele vai me dar essa outra opção da ferramenta de seleção de fatia. Aqui agora a gente vai mexer com a seleção. Então vamos ver. Ele já ficou com o mouse e com o desenho da ferramenta de faca. Então se eu der 2 cliques nesse número que ele está me apresentando aqui, ele vai me abrir essa caixa de fatias. E aqui ó, eu falo qual vai ser o nome do que? Da minha imagem. Perceba que ele traz o nome da sua imagem já com o nome do seu arquivo. Então por isso que se essa página for um arquivo principal da sua homepage, então você coloca o nome dela ou de index, ou default, ou principal, ou inicial, o que seja, porque ele vai utilizar esse nome para fazer as fatias dele.
Nesse caso, eu vou colocar aqui, ó, BT de botão inicial. Então eu vou usar esse prefixo BT para representar os nomes do meu botão. Então esse aqui é o botão inicial, então eu vou pôr o nome dele de BT inicial. Na empresa, mesma coisa, dou 2 cliques, BT empresa. No serviço, BT serviço, servico, não vou pôr sem cedilha. E no orçamento, BT orçamento. Pronto, eu já dei o nome para todos esses botões. O que mais que eu poderia fazer de configuração? Eu poderia dar 2 cliques, por exemplo, no inicial e deixar configurado que quando eu clicasse nesse botão, ele me enviasse para uma outra página. Por exemplo, http://www.google.com.br. Ou seja, quando eu transformar este layout em página, isso aqui já fica configurado como um botão funcionando. Ou seja, quando eu clicar em inicial, ele envia para o Google. Mas não é esse o objetivo que eu quero. Então, eu vou deixar essa página, por enquanto, sem chamar nada. Tá, ok. Vou fazer a mesma coisa no portfólio. Ferramenta Slice, né, fatia. E eu vou fazer a mesma coisa nestes itens. Vou dar uma olhada de perto. Vou ajustar os problemas. E vou continuar fatiando. É muito importante que você perceba se ele não deixou uma diferença mínima, por exemplo. Por quê? Se eu fatiar com uma diferença, ele vai gerar uma outra imagem aqui. E eu não quero que ele gere uma imagem aqui e outra imagem separada aqui. É uma imagem só. Então, prestem muito atenção se o recorte das suas imagens está perfeito. 9, 10, 11, 12. Então, quer dizer que ele não criou nenhuma imagem a mais que eu não quisesse. Deixa eu ver aqui em cima. Está tudo aqui, 3, 4, 5, 6, 7. Aí ele vai criando 8, 9. Pronto. Por enquanto eu vou deixar esse layout assim, para depois a gente entrar na parte de exportação do layout para ele virar realmente uma página. Tá, ok? Até a próxima aula então.